De volta aqui no programa Além da Notícia, eu estou recebendo hoje aqui dois ilustres e amigos deputados. Estamos falando sobre o tema da defesa da vida no Congresso Nacional e no último bloco a gente chegou aqui a um ponto importantíssimo. Todavia, os senhores mencionaram aqui o seguinte: nós estamos atentos no Congresso Nacional a esses temas todos que dizem respeito à defesa da vida, dos valores morais que nós defendemos conjuntamente. Quando os senhores falaram nós, eu aqui imaginei que são parlamentares de credo católico, mas também evangélicos. Trabalham conjuntamente? E outros que nem são cristãos, mas que percebem que negar o direito à vida humana é um problema para a humanidade. Porque para eu acreditar no aborto, eu tenho que acreditar que aquele ser humano que está no ventre de uma mulher não é uma pessoa. Ele é uma outra coisa qualquer. Eu me assustei que um dia um médico, numa audiência pública, disse que era como se fosse um tumor no ventre da mãe. Ninguém, em sã consciência, consegue acreditar nisso. O grande problema é esse. Quando eu falo do aborto, eu nego que aquele ser humano, naquela fase, é uma pessoa humana. Qual o problema disso? As maiores crises da humanidade foram feitas por aqueles que achavam que alguns seres humanos não eram pessoas. Dou um exemplo. No nazismo, o que os nazistas diziam? Que os judeus eram, embora seres humanos, não eram pessoas, não tinham a sua dignidade, não tinham assim os seus direitos mais elementares protegidos. Então, por isso que tem muitos deputados que nem são cristãos, mas que são extremamente sensíveis a essa causa. Por isso que hoje nós temos um grande consenso no Congresso Nacional em favor da defesa da vida e das instituições fundamentais para a sociedade humana. E segundo as últimas pesquisas, cerca de 78% do cidadão brasileiro é contrário ao aborto. Pois é. E o Supremo Tribunal Federal, volto mais uma vez, não escuta as vozes das ruas, não faz valer o que o Congresso Nacional, que a Câmara Federal decidiu, e eles simplesmente são, permita-me, os deuses, né? É aí onde se discute a questão do abuso da autoridade. Onde é que estão os limites do abuso da autoridade? Tem que ter limite a essas coisas. Aí você perguntou, e aí, o que é que se faz? Bom, a palavra final está no Supremo Tribunal. Mas nós não dissemos isso, e agora? Vamos ter que enfrentá-los. Bom, é com guerra? Não. É bélica? Não. É pegando a PEC, aprovando outra lei, aprovando no Supremo, enfim, na Câmara Federal, dando respostas. Não podemos ficar apáticos, não podemos ficar alheios ao que está acontecendo. Então, ainda bem que tem um grupo de deputados federais, como muito bem colocou o Evandro aqui, católicos, evangélicos e pessoas conscientes, que têm esta convicção de que a nanotecnologia, tão falada, ou seja, você no primeiro dia da concepção, ele está o nano, hein? O milímetro do milésimo. Nós estudamos o milímetro do milésimo, que é o primeiro dia da sua concepção. Ali não é um tumor, ali é um ser. Onde é que está o nascimento? É no dia que você sai do ventre da sua mãe ou no dia que foi gerado? Óbvio que foi no dia que foi gerado. E aí o Supremo Tribunal Federal... Mas o mais impressionante é como é que se encontra ainda argumento para se falar contrário a isto. Posso dizer, não há argumentos. E é interessante... Mas como se ignora isto, né? Na verdade, o que a gente tem percebido é que quem quer defender isso, e a gente precisa respeitar numa democracia todas as opiniões, ainda que a gente divirja delas assim frontalmente, mas o que nós percebemos é que, em geral, não há uma argumentação válida, sólida sobre esse assunto. E o deputado Carimão falou uma coisa importante. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não ouvem a voz das ruas. Você falou de uma pesquisa, há uma outra em que 82% dos brasileiros são contrários ao aborto. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal não devem mesmo ouvir as vozes da rua. Os juízes devem ouvir a voz da lei. Quem deve ouvir a voz do povo. E nós somos aqui testemunhas disso. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, estava no WhatsApp com cidadãos de São Paulo que queriam entender determinadas coisas com as quais a gente conversa. Em algumas, nós ouvimos aquilo que eles pensam. Em outros momentos, a gente tem que dizer para o cidadão, olha, isso aqui é importante, você não está entendendo esse assunto, nisso, aquilo, mas isso é importante para a sua vida, para as próximas gerações e assim por diante. Então, esse diálogo, só numa democracia pode ser feito. Bem que o tema desse programa poderia ser o papel dos poderes. O papel dos poderes. Fica a dica para o próximo. Fica a dica. Deixa eu completar aqui uma coisa. Eu
Sou candidato a deputado federal. Ele candidato, enfim, tem as campanhas. Eu vou para as ruas e nos comícios, nos encontros, nos discursos, eu vou buscar o eleitor que se identifica com a minha posição. Eu, deputado federal Givaldo Carimbão, sou contra o aborto. Quem é a favor do aborto não vota em mim. Eu não tenho procuração de quem é a favor do aborto. Eu estou no Congresso representando a parcela da população. E quando junta 513 deputados, ali está representando 75%, como foi colocado aqui, da voz das ruas, que somos nós que temos procuração. Como é que o Supremo Tribunal não enxerga isto? E aí isto me incomoda. Essa democracia, ela é importante e como é fundamental a democracia. Agora, democracia é uma coisa, bagunçaria é outra. Faltar respeito com o poder é outro. E como disse o deputado Evandro Gussi, não tem argumentos para justamente debater a questão e aí cria o argumento da defesa dos direitos da mulher, não é? Quando me perguntam sobre essa questão dos direitos da mulher, a minha resposta é sempre simples. Eu estou defendendo a mulher, porque 52% dos fetos que estão no ventre das suas mães são mulheres. 52% são de fetos mulher. Ou seja, como é que eu vou defender a vida da mulher, a integridade dela, e nós temos que fazer isso, né? Nós temos que defender a vida, a integridade, a saúde da mulher, mas como é que eu defendo isso quando ela é adulta e não defendo quando ela está ainda no seu momento mais frágil? Se a gente acha que tem fragilidade da mulher quando ela é adulta, mais frágil ainda ela é quando ela está no ventre da mãe. Então, eu sim defendo a mulher em todas as fases da sua existência, desde a sua concepção. Muito bem, senhores. Este tema certamente vai voltar daqui a pouco no outro bloco, quando nós estivermos aqui recebendo perguntas dos nossos telespectadores, que agora nos acompanham, mandam perguntas aí agora no número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Mas eu quero só tratar de um outro tema aqui, aliás, de dois outros temas atualíssimos com os senhores, não com a profundidade devida, mas ao menos para a gente que dar uma boa pincelada sobre os dois temas. Antes, quero só mencionar o seguinte. A presidência da CNBB encontrou-se na segunda-feira de noite com o presidente Michel Temer para expressar sua opinião, seu pensamento a respeito de alguns temas de atualidade. Um deles foi a questão da Previdência Social. E hoje, depois do encontro com o presidente Michel Temer, a presidência não se manifestou, mas hoje a CNBB se manifestou e foi justamente depois de um encontro do Conselho Permanente da CNBB e os bispos expressaram seu desacordo com a proposta de eliminar a isenção previdenciária das instituições filantrópicas, conforme tem sido abordado na discussão sobre a reforma da Previdência e, mais ainda, sobre a questão da Previdência. A CNBB reconhece que é necessário, de fato, rever a isenção de algumas entidades para que elas se justifiquem pelo serviço prestado aos pobres, mas considera equivocado pretender eliminar as isenções das instituições filantrópicas que prestam reais serviços nas áreas da saúde, educação e assistência social. Respeitadas pela sociedade, diz ainda a nota da CNBB, muitas destas instituições estão presentes onde, inúmeras vezes, há ausência do poder do Estado. A isenção não significa doação ou favor, mas uma contrapartida do Estado ao serviço que lhe caberia prestar aos mais pobres, salienta ainda esta nota. Os senhores querem dizer algo também sobre esta manifestação da CNBB sobre o tema? Olha, nós tivemos na semana passada, como eu disse, uma conversa com o nosso cardeal, foi ele que celebrou a missa, você estava lá inclusive. Dom Sérgio da Rocha. Dom Sérgio da Rocha e com Dom Leonardo. E logo depois do café, nós conversamos, que era um café da manhã, a missa foi 8 horas, 9 horas foi o encerramento e o café, e nós conversamos com ele sobre isto. Né? Eu, por exemplo, meu partido é pequeno, o PHS não tinha vaga na comissão, é chamada mosca branca, a comissão da Previdência, da Previdência. E eu consegui. Nós conseguimos ir para a comissão e disse, estou aqui em um dos assuntos que eu vim aqui discutir claramente, é a questão da filantropia. Então, não é justo que o Arthur Maia, relator, em nome
porque me parece impressionante. Quando você está olhando para Arthur, está a foto de Michel Temer, com todo respeito. Porque o relator, e eu já disse a ele que eu tenho uma relação muito boa com ele, mas o relator tem que ter muito cuidado, porque ele não faz aquilo que ele quer. Tem que ser a média primeiro da comissão, mas o sentimento maior do plenário. Porque também não adianta votar simplesmente o que ele quer e se derrubar do que ele quer. Eu fui relator da lei sobre drogas. Imagina, naquele momento da discussão, você sabe disso, Ronaldo, o Brasil acompanhou o involuntário, né, o acolhimento de drogados, voluntário e involuntário, né, e aí foi uma discussão nacional, e nós conseguimos aprovar na Câmara, né, porque nós construímos soluções. Não tem sentido uma Santa Casa que trabalha, no mínimo, com 50% com o SUS. Literalmente mal remunerado. E como é que você vai conseguir sobreviver com o pagamento somente do SUS? É um crime que estão fazendo. As escolas, se tem algum império, tem alguém que está burlando, se não é filantropia e é pilantropia, eu não posso condenar os filantrópicos porque tem algum pilantrópico. Eu não posso condenar os deputados como um todo se tem alguém que não honra. Eu não posso condenar os jogadores porque um discriminou alguém. Ou seja, as obras sociais desse Brasil. Ai, meu Deus do céu, quantas creches, quantos abrigos de idosos a nossa igreja, pessoas vocacionadas, missionárias, que dão sua vida para tomar conta de idosos, de crianças, de pessoas que estão com deficiência, pessoas que estão com câncer. Meu Deus do céu. Qual é a contribuição que se dá? É a isenção patronal. É a isenção patronal do INSS. Você comprar um carro, você está isento do IPVA, por exemplo, do IPI. São essas contribuições. Quer dizer, que o Estado quer que, de repente, essa rede de solidariedade faça o serviço, mas não quer nem deixar que possa ter alguma isenção, pelo amor de Deus. E aí o Arthur Maia começou, como relator, a defender essa tese, como forma de captar recursos para a questão da Previdência, e nós, foi um grupo de deputados, eu fui para a comissão e comecei a relacionar, e conversei de um por um deputado. E pode ter certeza, a CNBB já pode ter certeza, não passará, isso aqui tenha certeza, porque eu estou vendo o sentimento na comissão, quanto mais no plenário. Eu não tenho dúvida de que esse tema, como disse aqui o Carimbão, não tem a mínima chance de prosperar. Essas instituições filantrópicas, que é importante a gente dizer, muitas delas nascidas dentro do âmbito católico, eu gosto sempre da história das Santas Casas de Misericórdia, que foram uma experiência portuguesa trazida para o Brasil junto com os missionários. A Rainha Leonor, que foi quem criou a primeira Santa Casa de Misericórdia, inclusive dizia o seguinte, que quando ela morresse, ela queria ser sepultada sob uma estrada, para que as pessoas passassem por ali sem se lembrar sequer que ela tivesse existido. Aquela famosa máxima de fiquem as nossas obras e não os nossos nomes. Então, essas instituições que nasceram em geral não por obra do Estado, os hospitais filantrópicos brasileiros, as instituições de acolhimento de drogaditos, de idosos e tantas outras ações sociais fundamentais, não foram sequer obra do Estado, foram obra da sociedade civil e, em geral, perpetrada por cristãos país afora. Essas instituições já fazem contribuições sociais mais que suficientes para o país. O mínimo é nada uma contribuição social financeira. Eu, inclusive, questionei o Ministério da Fazenda sobre isso. Eu disse, mas isso é uma pauta do governo do Ministério da Fazenda? E foi me dito textualmente que não, o governo não tem interesse nisso. Foi uma ideia do relator, pelo qual eu tenho muito respeito e temos uma boa relação, com um determinado objetivo. Sabe-se que pode haver instituições filantrópicas em outras áreas que não essa, da atenção social, da assistência social, que possam ser utilizadas fraudulentamente como uma instituição filantrópica para não recolher a contribuição e, na verdade, enriquecer aqueles que fazem parte dela. Mas, como já disse o Carimbão, isso não é um problema da contribuição social, isso é um problema de crime.
Se alguém se utiliza problema de fila- polícia. É um problema de polícia. Sim. Se alguém se utiliza da filantropia para essa finalidade criminosa, essa pessoa tem que ser punida. E não um sistema de preservação social riquíssimo, importante e que hoje alivia o sofrimento de tantos brasileiros nação afora, que precisa ser punido. Então, nós temos aí uma posição clara contra isso. A isenção de filantropia dessas instituições precisa ser mantida. Pelo contrário, nós temos que criar mecanismos para fazer com que essas ações sociais, de assistência social dessas entidades, possam ainda mais cumprir a sua missão, cumprir o seu papel. Deixa eu ajudar aqui, inclusive, o Evandro. Podemos deixar para o outro bloco? Só para completar aqui, eu acho que vale a pena. Por exemplo, nós, deputados, aprovamos o seguinte: 50% das emendas individuais nossa é para a saúde. E as santas casas, ela recebe das nossas emendas parlamentares, tanto para reforma, para ampliação e para compra de equipamentos. Ó, que orgulho eu tenho. Eu consegui 40 máquinas de hemodiálise para a Santa Casa de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Tinha gente que andava 150 quilômetros. Eu peguei o meu filho, que é deputado estadual, Carimbão Júnior. Às 4 da manhã, entramos em uma van com 20 pessoas. Era 2 vans, 10 e 10. Chegamos a 150 quilômetros. E só volta às 7 da noite. É um dia assim, outro não. Nós conseguimos botar com emenda parlamentar, é uma contribuição, 40 máquinas de São Miguel. Você não pode imaginar a satisfação, a qualidade de vida dessa população. Então, nós, deputados... Diminuir o sacrifício e Claro, o sofrimento claro. daqueles que já sofrem pela doença. Agora não é? coloquei para Delmiro Gouveia, Santana de Ipanema, Penedo, que são regiões. É nossa contribuição como parlamentar. Se algum hospital ele não está cumprindo o que diz a lei, não é caso de nós retirarmos, de alguém investigar. Óbvio. É caso de polícia. Tá aí. Muito bem, gente. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, nesse último bloco que vai chegar já, as perguntas que estão chegando, e a gente nem conseguiu abordar tudo que está previsto aqui. Até já.